Oi, gente! Eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente pro meu canal dessa vez. E como vocês me pediram no Instagram, que é LuRBS, me sigam. E vocês me pediram lá e falaram que queriam um caso de investigação e tal. E eu trouxe um caso de tortura, que foi o que vocês votaram mais na enquete que eu lancei no Instagram. Esse caso, ele envolve duas irmãs que moravam com seus pais na República Tcheca. E elas eram um pouco estranhas, que é a Clara Marelva e a Caterina Marelva. Acontece que elas agiam um pouco estranho, elas às vezes falavam sozinhas, falavam que elas tinham uma missão que Deus enviou para elas aqui. E não era muito normal como um lance de religião, era mais como se elas vissem coisas ou escutassem coisas. Então, existem relatos de que a Clara, aos seus 13 anos, tentou asfixiar sua irmã com um travesseiro, falando que logo em seguida ia ressuscitá-la com a glória de Deus, o que já é um pouquinho estranho. Quando elas começaram a estudar, elas estudavam no mesmo colégio, só que elas eram muito sozinhas, muito na delas, elas não conversavam com as outras pessoas, não interagiam. Então alguns professores começaram a ver o jeito que elas falavam e acabaram chamando a sua mãe, falando que elas podiam ter distúrbios esquizofrênicos, as duas. Mas a mãe não aceitava muito, então sempre transferia elas de escola quando isso acontecia, ou mudavam de cidade. A mãe não queria aceitar que as filhas tinham algum problema. Então, uns anos depois, a Clara acabou brigando com a sua mãe, uma briga bem feia que levou ela a sair de casa, falando que ia se mudar, que ela não aguentava mais. E aí, ela conheceu um cara chamado Janos, que ele era um pouco mais velho que ela, e ela acabou indo morar com ele em Praga. Durante esse tempo que ela foi morar com ele, eles tiveram 2 filhos, que eles vão aparecer um pouco mais pra frente da história, eles são muito importantes. E acabou que ela esqueceu um pouco dessa missão de Deus para ela. Ela não teve mais os seus devaneios, os delírios. Ela esqueceu isso um pouco. Mas ela acabou por começar a ter algumas paranoias de que o Janus tinha uma vida dupla, de que ele mentia para ela, essas coisas. E aí os delírios voltaram, os devaneios voltaram. Ela vivia falando que ele era uma pessoa agressiva, que ele batia nela, nos filhos. Então, acabou que uma vez o conselho tutelar, mas a polícia foram na casa deles por causa disso. Aí eles acabaram por se divorciar e a guarda dos 2 meninos ficou com ela. Porque apesar de seus delírios, dessas coisas, ela era uma ótima mãe, nunca teve provas de que ela fazia algo contra os meninos. Então, eles ficaram com ela. Um tempo depois, falando agora da Caterina, que é a irmã dela, vivia em centros de reabilitação, ela vivia em instituições por causa de prostituição, essas coisas. Então, a mãe delas morreu e aí elas decidiram ir morar juntas na casa onde a mãe vivia, que era a casa onde elas viveram na infância delas, porque elas achavam, principalmente a Clara, que elas tinham se perdido da missão delas e que elas precisavam voltar, começar do zero de novo. Então elas foram morar nessa casa, as duas juntas, mais os 2 filhos da Clara. E até aí, tipo, elas já tinham esses delírios, essas coisas normais, mas nada que prejudicasse a vida delas. Era algo ruim, mas nem tanto. A Caterina, nesse tempo que ela passou fora, ela conheceu várias pessoas, tanto boas como pessoas ruins. E dentre elas, ela conheceu a Bárbara Skrlova, que é a nossa pessoa principal desse caso. A Bárbara, ela tem uma doença glandular, que eu vou ler o nome porque eu não sei falar ela, hipopituitarismo, que é uma doença que acaba por interferir no seu crescimento. Então, a Bárbara, ela tinha 33 anos na época, mas ela tinha cara de uma criança de 12 anos. Então, ela usava muito, muito isso para enganar as pessoas, famílias. E ela era um pouquinho fora do normal. Ela também tinha doenças psiquiátricas e ela já foi internada em vários hospitais psiquiátricos por causa dessa doença dela. A maior parte da vida dela, ela teve que ficar em hospitais, sendo transferida de hospital para hospital para saber sobre a saúde dela e a doença dela também.
que não era uma doença tão comum assim, acontecia poucas vezes, era um caso raro. Então, em um desses hospitais, como ela tinha que ficar se transferindo, ela começou a ficar violenta. Então, no último hospital que ela ficou, ela, aos 18 anos, conseguiu fugir. Ela fugiu desse hospital e acabou que ela conheceu a Caterina. Quando ela conheceu a Caterina, a Bárbara, ela tinha uma grande influência sobre as pessoas. Ela conseguia fazer como uma lavagem cerebral nas pessoas, para elas fazerem o que ela queria. Então ela conheceu a Caterina, ficou amiga da Clara, até que ela convenceu, não sei de que modo, elas de ir morar junto. Então as três foram morar juntas. E isso foi o começo de toda a história trágica, de toda a investigação. A Bárbara, ela, às vezes ela agia como uma mulher madura de 33 anos e às vezes ela agia como uma criança de 12 anos. E indo morar com as duas, ela convenceu as duas a entrar para uma seita. Uma seita que era como se fosse uma religião, onde o incesto, o homicídio, onde várias coisas eram aceitas, porque isso era para Deus. O nome dessa religião era um movimento chamado Movimento Graio, não sei como se diz, mas era um movimento onde essas coisas eram aceitas. Então, ela chegou ao ponto de influenciar a Clara a raspar o próprio cabelo, a sobrancelha, se vestir feito mendigo, com roupas bem velhas e rasgadas, convenceu elas a não tomar banho mais. E ela afetava mais a Clara do que a Caterina, porque de acordo com ela, a Caterina não era digna ainda. Então, a Clara foi a mais afetada dessa história. Chegou um tempo que a Bárbara, ela não conseguia ficar junto dos filhos da Clara. Então ela começou a fazer coisas e culpar os garotos. Como, por exemplo, ela quebrava um vaso de flor e falava que foi eles, pintava alguma parte, falava da casa e falava que era eles, falava que eles fizeram coisas erradas. E os meninos sempre ficavam de castigo, porque a Clara sempre acreditava nela, ela conseguiu colocar a Clara contra os próprios filhos, até que chegou um ponto que ela falou que os meninos estavam sem controle e que era melhor trancar eles no porão. A Clara e a Catarina concordaram imediatamente, trancaram os meninos no porão e de vez em quando levavam água, comida para eles. E os meninos começaram a viver um verdadeiro inferno. Na época, era o André e o Jacob. O André tinha 8 anos, o Jacob tinha 10. E eles viveram uma situação terrível, que é até difícil contar pra vocês, porque eu acho que nenhuma criança deveria passar por isso, eu acho que ninguém deveria passar por isso. Então, chegou uma hora que a Bárbara não estava satisfeita com os meninos trancados no porão, ela tinha muito ciúme da Clara com eles, e decidiu que era melhor comprar uma jaula para colocar os meninos. Então elas foram comprar essa jaula, colocaram no porão, trancaram os meninos lá dentro. Elas levavam água e comida de vez em quando, os meninos faziam suas necessidades ali dentro. E não tinha muito o que falar. Os dois sofriam bastante com isso. E a Bárbara, ainda não satisfeita, queria que elas falavam que os meninos ainda não tinham aprendido e que, por Deus, pela glória de Deus, por esse movimento todo que ela tinha criado, feito as meninas entrarem, as irmãs entrarem, ela decidiu que os meninos tinham que ser torturados. Sim, torturados. E aí entra a parte da tortura. Elas colocavam os meninos nus na gaiola, na jaula, o tempo inteiro. E eles passavam frio, eles passavam fome, porque elas não levavam comida sempre, passavam sede, elas levavam de vez em quando, eles estavam bem fracos. Até que elas começaram a queimar as bitucas de cigarro neles. Eles viviam cheios de queimaduras. Elas começaram a praticar canibalismo. Elas cortavam os meninos. A maioria das vezes o Jacob era o mais prejudicado. Não sei se por ser o mais velho ou pra proteger o irmão. Não sei o que eles passavam ali dentro. Mas o Jacob, elas prendiam os braços dele, puxavam pela jaula os braços dele pra fora e faziam cortes nas suas costas, cortavam a pele, pegavam o sangue
e colocavam no vinho e bebiam na frente deles, até que chegou esse ato de canibalismo, de cortar algumas partes da pele dos garotos e comer na frente deles. Então a gente não entende o que esses meninos passaram ali, porque foi uma situação que a gente fica até sem palavras de contar, até que um dia eles conseguiram, por um descuido, acho que a jaula estava aberta, eles conseguiram escapar. Mas quando eles estavam no jardim, a Caterina viu eles e levou eles de volta pra jaula. Então, toda a tortura continuou seguidamente e tal. E aí, um dia, depois dessa fuga deles, a Bárbara deu a ideia de comprar uma câmera pra colocar lá. Sabe aquelas câmeras que os pais compram pra... Como chama? Pra vigiar o bebê quando tá recém-nascido? Elas compraram aquelas câmeras. Que foi aí que foi a melhor ideia que elas tiveram na vida. Porque o vizinho delas tinha uma criança recém-nascida e ele tinha uma câmera daquela. Então, quando elas instalaram, as imagens dela iam pra do vizinho, porque acontecia interferência e as imagens pra lá. Só que o vizinho não sabia se aquilo ali era um filme, se era uma brincadeira, o que estava acontecendo. Até que um dia ele percebeu que eram crianças de verdade que estavam sofrendo aquilo ali. E aí ele gravou, né, as imagens da câmera e chamou a polícia. Quando ele chamou a polícia foi imediatamente no lugar. Eles entraram na casa e aí elas começaram a Clara e a Caterina começaram a fazer um escândalo, gritando que eles não podiam entrar, isso e aquilo. Até que eles chegaram no porão e viram os meninos naquele estado. Mas o mais impressionante foi que eles viram uma menina de aparentemente uns 12, 13 anos, com um ursinho de pelúcia sentada do lado da jaula, e quando eles entraram, a menina correu neles e começou a falar que as mulheres sequestraram ela e estavam prendendo ela em cativeiro ali. E aí, como a menina não estava machucada, eles levaram ela pra fora, pra uma viatura, e voltaram pra socorrer os meninos, que estavam magros, sem comer, com sede, cortados. Os meninos tinham vivido um verdadeiro inferno ali dentro. Então, eles levaram a menina pra fora, pra perto da viatura, e foram todos tentar socorrer os meninos, prender as mulheres, as duas irmãs. E aí foi quando a Bárbara fugiu, porque ela estava se fingindo de criança pela doença dela, e aí ela conseguiu fugir. Aí eles levaram os dois irmãos pro médico, eles teve os cuidados necessários, prenderam as duas mulheres, a Clara e a Caterina. E aí, em um dos depoimentos da Clara e da Caterina, elas falaram que foi tudo culpa da Bárbara, porque ela fez uma lavagem cerebral nelas e acabou convencendo elas que elas não estavam vendo o que elas estavam fazendo, pois a culpa toda na Bárbara. Quando eles foram investigar, eles descobriram que a Bárbara Skrylova, acho que é assim que fala, que ela era aquela menininha e que ela tinha fugido, e aí essa história se repercutiu na República Tcheca inteira. Então, com esse acontecimento, a Bárbara ficou procurada por todos os lugares que se pode imaginar, e acabou que a Bárbara foi procurada, e aí ela foi pra outro canto, e aí eu acho que ela tinha ido pra Noruega, e aí ela se fingiu de criança mais uma vez, e um cara, um dramaturgo, acabou adotando ela se fingiu ser um menino de 13 anos, ela rapou o cabelo, ela colocou roupa de menino, uma faixa pra cobrir os seios, então ela acabou achando outro lugar. E aí lá ela ficou um tempo. Os meninos sofreram essas torturas durante um ano inteiro, pelo que se pode ver nas entrevistas, nas pesquisas que eu fiz. Eles ficaram quase um ano inteiro. E agora eu vou falar algumas das coisas que aconteceram. A Clara, quando ela foi presa, ela deu um testemunho. Não um testemunho. O que é testemunho? Ela falou com os jornalistas e tal. E ela falou o seguinte: ocorreram coisas horríveis e só agora me dou conta disso. Eu não sei como não percebi isso. E ela conseguiu me influenciar e eu não consegui deter ela. E peço perdão pelos meus atos. Foi o que ela disse. E a Clara foi condenada a 9 anos no hospital psiquiátrico e a Caterina a 8. Como eu tinha dito, a Bárbara conseguiu fugir,
Mas o que acontece? Reconheceram ela na Noruega e ela acabou sendo presa. E elas fingiam ser um menino chamado Adam, era o nome dela lá, e quando ela foi presa, eles descobriram que era ela. E outra coisa que é um pouco duvidosa, que eu não queria falar pra vocês, porque pode ser que seja mentira, pode ser que não seja algo, porque não tava em todos os sites de pesquisa, tava só em alguns. Mas eu vou falar e vocês tiram suas conclusões. A Clara e a Caterina falaram que um tal de o doutor mandava mensagens pra elas junto com a Bárbara tava lá, e esse o doutor chamava elas por mensagens de texto, falavam o que elas deviam fazer, mas não é muito comprovado que isso realmente aconteceu, e elas foram diagnosticadas com distúrbios esquizofrênicos graves, por isso elas foram levadas para um hospital de psiquiatria e não pra prisão. A Bárbara, quando foi presa, ela também foi levada para um hospital onde ela ia receber drogas no seu organismo para ela poder crescer, para o organismo dela poder ser de uma mulher madura e não de uma criança. Ela tentou entrar na justiça para ela não aceitar, mas a justiça falou que ela, querendo ou não, ela ia receber essas drogas. E até hoje não se sabe o que aconteceu com a Bárbara, que ela tá nesse hospital psiquiátrico até hoje, ela não saiu. E os meninos, o André e o Jacob, foram entregues ao pai, a guarda deles está com o pai deles, biológico. E é isso mais ou menos que aconteceu. Essa história foi bastante repercutida, foi uma história bastante triste de ser contada, porque uma mãe fez isso com os próprios filhos. Sem imaginar, não dá pra imaginar o que eles passaram ou o que levou elas realmente a fazer isso, mesmo com o distúrbio esquizofrênico, mesmo com a Bárbara, ela é uma mãe. E não se sabe como que os meninos estão, porque não tem mais notícias deles, depois que eles foram viver com o pai. O filme A Órfã foi baseado, assim, nesse caso, que é um caso bem ruim, e se eles não tivessem prendido a Bárbara, ela tinha feito outras vítimas. E é isso que se sabe, ela tá presa no hospital psiquiátrico até hoje. E é isso. Este é o caso de hoje. E caso vocês queiram me falar sobre outros casos que queiram que eu comentem aí embaixo. Não esqueçam do like, porque eu fico muito feliz. Compartilhem com seus amigos. E se vocês puderem, claro, vocês me sigam no Instagram, porque lá eu faço várias enquetes de casos que eu quero começar a contar aqui no canal. Se vocês quiserem poesia, vocês podem me chamar no direct do Instagram ou no Twitter e falar qual poesia, qual citação ou qual caso de investigação criminal vocês querem que eu conte. E que se algum detalhe aqui nesse vídeo de investigação, vocês podem me falar nos comentários, porque isso foi mais ou menos o que eu achei sobre elas. E os meninos estão vivendo na Hungria, gente. Eu esqueci de comentar isso. Eles estão na Hungria com o pai. É isso. Tchau.